Uma das verdades que poucas pessoas se tocam é que o MMA não é só sobre coragem e glória, é sobre ganhar dinheiro e botar comida na mesa. E exatamente por isso que tantos lutadores decidem continuar lutando quando claramente já passaram do seu prazo de validade, sem se preocupar com seus legados e sua capacidade de competir em alto nível. Tudo isso em troca de um bom salário. É difícil culpar um lutador por usar seu nome para ganhar dinheiro, mas é triste demais ver alguns atletas que já estiveram no topo do mundo estarem claramente sem tesão para lutar e que simplesmente entram nos rings pela grana. A lista de hoje é sobre aqueles lutadores que, seja lá por qual motivo, grana ou qualquer outra coisa, continuaram entrando nos rings sem a vontade que fizeram deles os caras famosos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que perderam a motivação de lutar. Número 10, Minowa Man. O fato que um lutador decide construir sua carreira inteira à base de lutas bizarras não significa que ele simplesmente não se importa com a qualidade das suas performances, mas ainda assim é um desperdício de potencial quando poderiam enfrentar os melhores de sua época. Ikuhisa Minowa, mais conhecido como Minowa Man, foi a grande estrela do MMA japonês com fãs leais e com mais de 100 lutas no currículo. Ele competia com os melhores de sua época no começo de sua carreira, como Yuki Kondo, Evan Tanner, Ricardo Cachorrão, Rampage Jackson, Vanderlei Silva, Murilo Bustamante, Phil Baroni, Mirko Crocop e Kazushi Sakuraba, mas com o passar do tempo, as lutas com os grandes nomes se tornaram cada vez mais raras e Minowa Man lentamente se transformou em um cara que enfrentava gigantes. Ikuhisa tinha 1,75 m de altura e normalmente lutava como peso médio, mas o público japonês adorava quando ele enfrentava caras como Giant Silva, Butterbean ou Zuluzinho em lutas sem peso. Isso ficou tão corriqueiro que Minowa Man ganhou o apelido de assassino de gigante. Ele até chegou a enfrentar caras de renome aqui e ali, como Fedor Emelianenko, mas sempre recorria ao freak show. Teria sido legal demais ver como Minowa se sairia caso tivesse feito lutas de alto nível a carreira inteira, e não enfrentando bizarrices como Bob Sapp e Hongman Choi. Número 9, Chael Sonnen. Depois de ficar longe do octógono por 3 anos após ser demitido pelo UFC e encarar uma suspensão por doping, Chael Sonnen voltou a lutar em 2017 pelo Bellator, mas a falta de foco era tanta que o cara parecia longe daquele lutador destemido que perseguia Anderson Silva até o fim dos tempos no UFC. Sonnen era analista e comentarista do Bellator e da ESPN, criou um podcast e um canal no YouTube e fundou seu próprio evento de grappling, o Submission Underground, além de virar pai. Com tantas coisas para resolver, Chael lutou 5 vezes em 2 anos e meio com o Bellator, então ele serviu mais para atrair as atenções dos fãs do que qualquer outra coisa. Sua estreia contra Tito Ortiz só durou 2 minutos, com Sonnen fazendo pouca coisa antes de ser finalizado. Suas 2 lutas seguintes foram vitórias dominantes sobre Vanderlei Silva e Rampage Jackson, mas os dois estavam longe dos seus auges. Depois que Fedor Emelianenko arrebentou com ele no Bellator 208, Chael enfrentaria Lyoto Machida em sua última luta, sendo nocauteado com uma joelhada voadora no segundo round. O próprio Sonnen admitiu em entrevista ao jornalista Ariel Helwani que já tinha esgotado sua cota de brabeza durante sua carreira e que o árbitro deveria ter interrompido a luta 4 minutos antes, quando ele já tinha entregado os pontos. Como gosta de dizer, Sonnen se aposentou do MMA com cartel invicto e imaculado. Número 8, Rampage Jackson. Rampage Jackson não foi a sombra daquele lutador do Pride na fase final de sua carreira depois de perder o cinturão do UFC, mas dava pra sentir que o cara ainda estava se esforçando. Ele venceu o GP dos meio pesados do Bellator e até nocauteou Vanderlei Silva no Bellator 206, mas perdeu pra King Mo e Chael Sonnen nas 2 lutas anteriores. Pra piorar, o cara engordou alguns quilinhos e começou a lutar no peso pesado, parecendo ainda mais uma estrela desaparecendo lentamente no horizonte. Rampage chegou a participar do evento de fim de ano no Japão, na parceria entre o Rise e o Bellator contra o icônico Fedor Emelianenko. Rampage estava visivelmente fora de forma, parecendo uma poia gorda sem um pingo de motivação e quase zero de movimentação com os pés, uma presa fácil para um nocauteador nato como Fedor, simplesmente desistindo ao primeiro sinal de perigo. Foi um verdadeiro banho de água fria para os fãs que ainda se deliciam com a nostalgia dos tempos do Pride. Rampage se desculpou por sua performance e prometeu voltar à velha forma, dizendo que se sentia como um hipopótamo. O cara pelo menos estava de bom humor, já que ganhou uma boa grana para apanhar no final da carreira. Número 7, Antônio Pezão. Antônio Pezão tinha perdido 5 das últimas 6 lutas, todas por nocaute quando foi cortado do UFC. O cara que venceu Fedor e disputou o cinturão contra Cain Velasquez tinha apenas uma única vitória em mais de 3 anos na organização, mas isso não o impediu de buscar mais lutas depois de que foi dispensado por Dana White. Pezão fechou o contrato com eventos russos e acabou nocauteado mais uma vez, caindo diante de Vitaly Minakov, que hoje luta no Bellator. Pezão partiu rumo à China em busca de mais grana depois disso, dessa vez estreando no kickboxing contra ninguém menos do que Rico Verhoeven, melhor peso pesado da história do kickboxing, e é claro que ele sofreu mais um nocaute brutal. A fase era tão ruim que o Pezão foi vetado pelos médicos de fazer outra luta de kickboxing no mês seguinte, depois de sofrer uma concussão contra Rico. Pezão voltou aos rings 2 anos depois, dessa vez perdendo para Gabriel Napão em sua estreia no boxe sem luvas.
sofrendo mais um nocaute. Para completar a péssima fase, Pezão voltou aos rings nesse ano e sofreu mais um nocaute. Eita! Número 6, Ken Shamrock. Um dos pioneiros do MMA, Ken Shamrock deixou o MMA em 1996 como uma figura de extrema importância para o esporte, mas decidiu voltar aos rings 4 anos depois para ganhar uma grana extra no Pride, no UFC. Shamrock perdeu 7 das 10 lutas que fez nessa época, incluindo 3 vareios contra Tito Ortiz e sua única vitória de peso sendo numa revanche nostálgica contra Kimo Leopoldo. Shamrock acabou demitido pelo UFC e foi à justiça exigindo o direito de fazer uma última luta do contrato, mas ele acabou perdendo no tribunal. Forçado a lutar por eventos menores em busca de uma graninha, Shamrock chegou a casar uma grande luta contra Kimbo Slice no Elite XC, mas saiu da peleja horas antes. O final da carreira da lenda contou com lutas no Cage Rage, Impact, LA MMA, King of the Cage e War Gods, onde perdeu 3 de 5 lutas. Shamrock teve várias outras lutas anunciadas nos 5 anos seguintes, mas nenhuma delas realmente aconteceu, até que o Bellator conseguiu realizar outras lutas nostálgicas, dessa vez contra Kimbo Slice e Royce Gracie, com Shamrock levando um pau nas duas. Número 5, Tim Sylvia. Tim Sylvia foi figurinha carimbada no topo da categoria peso pesado do UFC durante anos e enfrentou o melhor do melhor daquela época, só perdendo para lutadores da elite como Frank Mir e Andrei Arlovski, tendo vingado essa última em Randy Couture. Nada mal, convenhamos, mas a pior fase da sua carreira ainda estava por vir. Depois de perder para Rodrigo Minotauro pelo título interino dos pesados de 2008, Sylvia optou por não renovar o contrato com o UFC para poder enfrentar o Fedor no Affliction, luta que ele acabou perdendo em apenas 36 segundos. Tim sempre foi um peso pesado literalmente pesado, lutando perto do limite de 120 quilos, mas passou a competir como super pesado nos 2 anos seguintes, sendo nocauteado por Ray Mercer em apenas 9 segundos em sua estreia na divisão dos gigantes. Sylvia até teve um pouco de sucesso depois, obviamente contra atletas de nível bem mais baixo, como Abe Wagner. Tim Sylvia voltou ao peso pesado em eventos asiáticos, tomando nocautaço contra Arlovski no One e mais 3 derrotas consecutivas em eventos asiáticos. E mais 3 derrotas consecutivas, incluindo um retorno ao super pesado depois de não bater o peso de 120 quilos. Tim Sylvia foi forçado a se aposentar em 2005, quando foi vetado por médicos em um evento pequeno por pesar incríveis 168 quilos. Número 4, Jason Miller. Teve um tempo em que o Jason Miller foi um dos lutadores mais populares dos Estados Unidos. Ex-desafiante aos cinturões de Strikeforce do Dream e apresentador do popular programa da TV, o MTV Bully Beatdown, Miller anotou vitórias chamativas contra Kazushi Sakuraba, Tim Kennedy e Robbie Lawler, mas acabou demitido do UFC após sofrer derrotas consecutivas no Ultimate e ainda arrumar confusões nos bastidores do evento. E foi aí que a coisa desgringolou de vez. Miller acabou preso naquele ano por supostamente vandalizar em uma igreja completamente nu. Mas todas as acusações foram retiradas. Miller só aparecia na mídia quando fazia merda, incluindo quando ele fez atualizações em tempo real no Twitter, enquanto a SWAT cercava sua casa em 2019. Miller admitiu tempos depois que estava lutando contra as drogas durante esse período. O lance da igreja, por exemplo, aconteceu enquanto ele promovia seu papel na comédia Professor Peso Pesado de Kevin James, e Miller ainda surtou ao vivo no estúdio da MMA Hour. Yo, okay. You know what? You guys have your fucking stupid internet radio show in your mom's basement. That's it? You're gonna do this? Não bastasse tudo isso, o cara decidiu lutar pelo Venator FC em Milão, Itália, em 2016, após 4 anos de inatividade. Ele deveria enfrentar o peso médio Luke Barnett, mas ficou 11 quilos acima do peso e acabou finalizado no segundo round pelo peso meio pesado Matt Scavolin. Miller não lutou mais desde então e foi preso novamente nas últimas semanas. Número 3, Johnny Hendricks. Nenhum peso meio médio era mais temido do que Johnny Hendricks em 2013, dono de um currículo impressionante de 15-1 até a polêmica derrota para o então campeão Jorge St-Pierre. Hendricks conquistou o cinturão vago contra Robbie Lawler no UFC 171. Ele acabou perdendo numa revanche no fim daquele ano, mas ninguém poderia imaginar que a carreira do barbudo entraria em queda livre a partir dali. Hendricks tentou retomar o seu caminho rumo ao topo com uma vitória sobre Matt Brown, mas foi aí que os problemas começaram. Os cortes extremos de peso antes de enfrentar Tyron Woodley no UFC 192 o levaram ao cancelamento da luta e o ex-campeão sendo levado ao hospital, tal como uma obstrução intestinal. Rebaixado a eventos Fight Night, o Hendricks acabou nocauteado no primeiro round por Stephen Thompson e teve mais problemas com a balança nas 2 lutas seguintes, perdendo as 2. Depois de anos cortando peso de forma absurda para compensar sua dieta estranha e estilo de vida reconhecidamente imperfeito, 15 Big Macs, please. Excuse me? 15 Big Macs, please. Hendricks subiu de categoria e venceu Hector Lombard em sua estreia, mas aí falhou no corte de peso para 84 quilos e terminou nocauteado por Tim Bosch. Sua última aparição no UFC foi contra Paulo Borrachinha, levando um vareio em Nova York. Hendricks se aposentou depois dessa derrota, mas voltou tempos depois para ser nocauteado mais uma vez, agora nas regras do boxe sem luvas. Número 2, Mark Kerr. Mark Kerr é um dos primeiros nomes que vem à mente quando falamos de talentos desperdiçados no MMA. Campeão do torneio dos pesados do UFC 15 e um dos principais nomes do GP do Pride de 2000, Kerr tinha talento técnico e um corpo digno de super-herói construído em laboratório. Kerr tinha todo o potencial para ser um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, depois de um início de carreira impressionante,
mas um estilo de vida complicado, movido a drogas e outros demônios, o fizeram perder o rumo. A máquina de bater perdeu 3 de 5 lutas no Pride entre os anos 2000 e 2001, manchando o cartel até então invicto, além de um no contest contra Igor Vovchanchyn devido a joelhadas ilegais. Foi exatamente aí que Kerr desapareceu do mapa por quase 4 anos, só voltando ativa no Pride 27 e uma sombra do homem que havia aterrorizado o mundo do MMA anos antes, se nocauteando em apenas 40 segundos ao tentar uma queda. Se passaram mais de 3 anos até que ele lutasse de novo, dessa vez perdendo por nocaute para Mike Whiteland no FL. A quinta derrota consecutiva veio 4 meses depois, o nocaute técnico contra Mustafa Al-Turk no Cage Rage. Kerr embolsou cheques ao longo de 2007 e 2009, batendo em um bando de Zé Ninguém e tomando um pau de quem era razoavelmente bom. Kerr terminou sua carreira de forma bizarra ao ser nocauteado por King Mo no M1 em agosto de 2009, no embalo de 5 derrotas seguidas. Número 1, Bob Sapp. Bob Sapp surgiu no cenário da MMA e kickboxing pela primeira vez em 2002 e era uma sensação, uma aberração de mais de 1,90 m de altura e 1 tonelada de músculos. A besta caiu nas graças do público japonês, sendo colocado para enfrentar alguns dos maiores nomes do esporte tanto no K1 Heroes quanto no Pride, apesar de sua falta de experiência no esporte. Sapp surfou essa onda por cerca de 6 anos e teve um sucesso decente, acumulando um retrospecto de 10-3-1 no MMA, e foi aí que ele admite que o risco começou a superar a recompensa. Bob Sapp simplesmente decidiu que não iria mais arriscar sua saúde em troca de alguns cascalhos, e o resultado foi inacreditável. O cara perdeu 17 das 18 lutas seguintes, sendo a imensa maioria delas no primeiro round, em 15 em menos de 2 minutos. Sapp simplesmente entregava a paçoca assim que sentiu o cheiro de merda, se jogando no chão em posição fetal e pedindo que o árbitro parasse. O cara ainda fez 14 lutas de kickboxing nessa época, perdendo todas. Quando Ariel Helwani confrontou o Bob Sapp sobre ele teoricamente estar entregando as lutas, o lutador se defendeu dizendo que sua atitude era condizente com o valor que estava sendo pago por ele. E a entrevista tomou um rumo bizarríssimo, seguido por vários vídeos ainda mais surreais. E aqui vai um salve para o Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para o Tedious que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tedious no Twitter através do @TediousM. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.